Estamos dando início a mais uma entrevista de estúdio aqui no Repórter MT. Hoje eu recebo o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Mauro Diogo, que ele vai conversar com a gente sobre o segundo turno das eleições das eleições municipais de 2020. Olá, um prazer, estar aqui com vocês e debatendo mais uma vez esse tema, de eleições, agora na reta final do segundo turno. Mauro, no primeiro turno a gente teve um grande problema aí na apuração, a gente ficou meio às cegas, demorou para chegar os dados, teve, toda essa situação, já que os dados foram esse ano nessas eleições centralizados no Tribunal Superior Eleitoral. Explica pra gente o que aconteceu no primeiro turno. Na realidade não foi um problema local, foi um problema nacional e realmente, passadas as eleições de 2018, a Polícia Federal fez um balanço de toda essa rede de comunicações, vamos dizer assim, e viu ali que cada tribunal fazendo a sua totalização em separado, além de ser mais caro, era muito mais caro isso, também você tinha, vamos dizer, 27 portas abertas para eventuais ataques. Só para nós termos noção, agora domingo, do primeiro turno, mesmo com uma porta só trafegando os dados, nós tivemos cerca de 430 mil ataques por segundo. Então, e esses ataques vêm do mundo todo. E então, algum desses ataques chegou a ultrapassar essa porta? Não, porque na verdade são várias barreiras. Uhum. Você pode passar uma, pode passar duas, mas ao todo são cerca de 30 barreiras. Tudo criptografado. Então, é o que a gente sempre diz. Tinha uma equipe trabalhando também para manter essas barreiras todas funcionando? Sim, no próprio TSE, com todos os profissionais, inclusive a Polícia Federal ajudando, serviço de inteligência, então, todos, Facebook, WhatsApp, enfim, todos os meios de comunicação social também nos ajudando em relação a esses ataques. Então, aliado à questão da economia de recursos e também a questão de segurança da trafegabilidade desses dados, é que houve um atraso nessa divulgação do resultado. Mas em momento nenhum, isso atrasou a nossa apuração. Tanto que agora, apesar de tudo isso, a gente está atravessando ainda, infelizmente, um momento de pandemia, então, apesar de tudo isso, nós batemos o nosso próprio recorde. Então, a gente terminou Mato Grosso, como um todo, 100%, às 21 horas e 46 minutos. Então, realmente foi um pouquinho mais de tempo ali em relação à divulgação. E para o segundo turno, aqui no Mato Grosso nós vamos ter segundo turno só na capital, da eleição de prefeito. Espera-se que haja um atraso na divulgação dos resultados, igual houve no primeiro turno. Qual que é a previsão para que esteja tudo fechado e definido quem que vai ser o novo prefeito da cidade? Exato. A nossa percepção e a nossa estimativa é que tudo seja muito mais rápido. Lógico, nós não temos aldeias indígenas mais para depender desses resultados, nós não temos locais de muito difícil acesso, nós não dependemos de barcos, aviões, helicópteros, nada disso. Então, é uma votação só. São 2 dígitos, 2 teclas apenas que o eleitor vai ter que se dirigir ali na hora da urna e o confirma. Nós não temos a biometria, a identificação biométrica dos eleitores ali no momento de identificação. Nós já verificamos também a questão do tempo, não há previsão de tempestades em Cuiabá no próximo domingo. Então, tudo leva a crer que até às 19 horas, por volta de 19, 19h30, no máximo 20 horas, a gente encerre toda a apuração, totalização e divulgação dos resultados. Então, no máximo, às 8 horas da noite de domingo, a gente deve ter quem será o novo prefeito da capital definido. Sim. Voltando nesse probleminha do primeiro turno, a imprensa lidou com uma situação corriqueira, que nunca, na verdade, oposto disso, que nunca tinha acontecido, A gente via prefeitos, por exemplo, no interior, comemorando a sua vitória, assumindo já vereadores, e enquanto o TRE apontava que 6% das urnas, por exemplo, ainda estava apurado. Chegou a gente de comemorar e depois, no final das contas, perder por cerca de 8 votos. Isso não gera
descredibilidade, uma dúvida assim, nessa questão da apuração do Tribunal Não, Eleitoral? até porque, só lembrando, né, quando termina a votação, né, às 17 horas, todas as urnas elas emitem os boletins de urna. Né? Então ele é fixado para o fiscal, para a imprensa, para todo cidadão, é até fixado ali uma via na porta da escola. Né? Então basta uma soma, né, principalmente nos casos de prefeito, né, que é muito mais fácil, né, e são poucos candidatos. Então é uma simples soma. Então foi até bom que confirmou que realmente a gente tem o prefeito de Aporizal já computou ali o resultado e ele está eleito. Né? E realmente a urna mostrou, né, que o resultado é o mesmo, porque é uma conta matemática. Né? Então se eu tive 1000 votos ali no boletim impresso, eu tive 1000 votos também na urna eletrônica. Né? Então, em momento algum, acreditamos que isso, pelo contrário, né, mostra... Serve para reforçar, então. Serve para reforçar, exatamente. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando de eleições, como que foi os crimes eleitorais nesse primeiro turno? Houve um número maior ou menor do que das últimas eleições? Houve um pouquinho mais de ocorrências. Né? Essas ocorrências podem ser, né, isso a gente está apurando ainda, depurando junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar e Polícia Federal, mas a gente teve aí cerca de 179 ocorrências, salvo engano, no estado todo, né, um pouquinho mais do que o último ano. O último ano a gente teve cerca de 120, né, mas isso foi no Brasil todo. Né, houve até em relação a outros estados, né, como Rio de Janeiro e São Paulo, né, inclusive mortes, né, de alguns candidatos no decorrer do período eleitoral. Né, mas assim, no geral, Mato Grosso não fugiu muito do que ocorreu nas últimas eleições. Né? E lembrando que a principal prática, né, o principal delito praticado ainda, infelizmente, continua sendo a chamada boca de urna. Né? Então, pedido de votos ali no dia das eleições. E esses casos mais graves foram isolados, então a maioria dos casos foram a boca de urna, é isso? Uma grande maioria, eu diria 80%, né, dos casos é espalhado, né, são 141 municípios no estado, então a gente teve 5, 6 casos aqui, 4 casos ali, enfim, mas no geral não passou de 200, vamos dizer assim, 200 ocorrências policiais durante o dia. Chegou de haver alguns casos assim mais graves, por exemplo, de briga em colégios eleitorais? Chegou de registrar esse tipo de coisa? Teve uma situação particular um pouquinho mais grave no município de Barra do Garças, né? Então, envolvendo um dos candidatos, uma das candidatas, mas que foi prontamente solucionado. Né? Nós tivemos uma parceria esse ano muito grande, né, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal, que usou até drone, né, com o Exército, com a Marinha. Então, a avaliação nossa para esse ano, em termos de policiamento, foi muito boa mesmo. Falando de capital, qual que foi o panorama geral, tanto de crimes eleitorais, como de apuração, de boletim de urna, etc. Como foi o panorama geral aqui na capital, do primeiro turno? Na capital, assim, fazendo um balanço geral de urnas eletrônicas, por exemplo, nós tivemos cerca de 0,7% de urnas que tiveram que ser substituídas. Mas uma urna eletrônica substituída por uma outra urna eletrônica. Então, em momento algum, no período da votação, a gente partiu para a cédula de papel. Né? Então, isso foi um ganho grande para a gente. Em relação a crimes, nós tivemos poucos. Né? Em Cuiabá, salvo engano, em torno de 7 apurações de crime. Né? Nós tivemos detenções, salvo engano, 2, né? Que as pessoas foram levadas realmente ali para o chamado cadeião, mas nós não tivemos maiores transtornos. Os transtornos que a gente teve no primeiro turno foi realmente das pessoas, algumas pessoas, né, não sabendo onde estavam votando. Né? Qual que é o meu local? Eu deixei, muitas pessoas infelizmente deixaram para baixar o e-título, né, apenas no dia das eleições. Isso gerou realmente um transtorno.
né? Mas assim... Você tocou nesse assunto do e-título, ele estava com problema no dia das eleições, né? Sim. Só em Mato Grosso nós tivemos mais de 155 mil e-títulos baixados, né? Então, no Brasil todo, mais de 13 milhões de e-títulos baixados. E é lógico, quem deixou para a última hora realmente teve um congestionamento, né? Mas isso, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foi resolvido. Nós tivemos um contingenciamento realmente de muitas ligações no tribunal, quem não estava conseguindo, né, achar pelo e-título, mas acreditamos que, dada essa ocorrência no primeiro turno, que agora, no segundo turno, tudo seja bem mais tranquilo. Então, para a gente fechar aqui, o que a gente pode esperar nesse segundo turno aqui na capital? Porque a gente vê que, apesar de ser uma votação menor, mais rápida, quando a gente temos dois polos extremamente opostos e a gente vê uma população muito inflamada que está esperando por essa eleição de segundo turno no domingo. Quais são os preparativos do TRE em conjunto com o gabinete eleitoral, com a força-tarefa que foi formado? Há um planejamento? Vai haver um reforço policial? Sim. Até nessa questão bem tocada, né? Alguns policiais que residem, né, em Cuiabá, umas centenas, né, de policiais, eles viajaram no primeiro turno, até para cobrir localidades onde tem um efetivo menor. Mas agora, no segundo turno, né, essa força policial já retornou à capital, então nós teremos um reforço, né, inclusive nas principais localidades, né, nos principais colégios eleitorais, onde a gente tem mais de 4 mil eleitores, né, votando, 4, 5 mil eleitores, vai ter um reforço de policiamento e também um reforço no serviço de inteligência, né? Então, isso vem sendo debatido desde o dia 16, né, desde o dia seguinte já do primeiro turno. Então, nós teremos um reforço, sim, tanto os policiais na rua, como rondas policiais também, e além do serviço de inteligência, né? Principalmente para a investigação de eventuais crimes, de corrupção, enfim, tudo isso terá um grande reforço agora para o segundo turno. A gente vê no decorrer dessa última semana bastante manifestações inflamadas de apoio político, passeatas, a gente vê as pessoas bem envolvidas como se diria, como se fosse um jogo de futebol, né? Que é o que move o brasileiro. Aqui os cuiabanos, eles estão bem envolvidos com a política. O serviço de inteligência, e no domingo vai ser o ponto onde esses dois polos vão se encontrar. O serviço de inteligência vai estar monitorando na verdade já está, né? Essa situação para ver se vai ter alguma organização? Não, sim, já está, na verdade, né? Desde o início da semana já está. Agora, nós pedimos o bom senso de todos, né? Principalmente dos candidatos, né? Da equipe envolvida com os candidatos, que não inflame mais do que já está. Nós vivemos uma democracia, né? Exato. Opiniões, lógico, diversas fazem parte do debate, mas não partimos para os extremos, lógico, isso não é bom para ninguém. Acho que Cuiabá não merece isso, mas nós teremos agora a propaganda na rádio e na TV até a sexta-feira, né, até o dia 27, e aquelas eventuais carreatas e passeatas é permitido até a véspera, né? Então até no sábado é permitida, mas como eu disse, né, tudo isso a gente vai ter um reforço grande, né, de policiais tanto na rua como no serviço de inteligência. E fazer até um apelo aqui, né, aos candidatos que mantenham um nível, né, de propostas e não partem para assim, questões pessoais, né? Eu acho que isso não é bom para ninguém, né? Eu acho que não é bom para nós cidadãos, para nós eleitores, nem para a classe política, enfim. Então nós esperamos, lógico que a cidade, pelo que a gente vê, está bem rachada, né, vamos dizer assim, né, de votos, enfim, eu acho que vai ser uma eleição realmente com poucos votos de diferença, né, entre o ganhador e... Exato, né, mas pedimos aí, né, encarecemos para que todos tenham calma nesse momento e bom senso, né, para que vença o melhor, né. Então a gente encerra aqui com o recado do diretor do
TRE, Mauro Diogo, para que, né, nessas eleições a gente cumpra nosso papel de cidadão, realize o voto, mas tudo dentro da democracia, com muito respeito. Obrigado, Mauro, por você ter vindo aqui no nosso estúdio conversar com a gente sobre esse assunto. Volte sempre. Não, eu que agradeço, né? E você me permite fazer só uma última observação. Claro, fica à vontade. Né? O horário de votação permanece o mesmo, né? Das 7 às 17 horas, com preferência para os idosos, não exclusivo, mas preferencial para os idosos, né? Das 7 às 10 horas, e que o eleitor vá tranquilamente votar. Né? Nós manteremos todos os equipamentos, né? As EPIs, né? De álcool gel, álcool 70 nas bancadas para limpeza. É obrigatório o uso de máscara, né? Continua obrigatório. Os locais de votação permanecem o mesmo. E se o eleitor tiver alguma dificuldade, leve o santinho ali com a anotação do número do seu candidato e vote, né? Consciente, e vote com toda tranquilidade, para que tenhamos 4 anos aí pela frente, né? Com a melhor escolha. Obrigada, Mauro.